Um motorista de carro, ele sabe, ele entende sobre o veículo que está sob seu governo, sob a sua responsabilidade. Se estragar, como reparar, quais as necessidades reais daquele veículo, água, combustível, enfim, óleo. E um piloto de avião, da mesma forma, ele entende, ele sabe o que é aquela máquina. Ele estudou anos e anos para governar aquela máquina. E nós, seres humanos, sabemos a máquina que somos, sabemos do que somos feitos, quais as dimensões, sabemos se alguma parte nossa falha, sabemos como reordenar, sabemos como reparar, ou se estamos adoecidos, sabemos a origem dessa doença, sabemos como entender. E o que é mais importante, quando é para algum fim último financeiro, o quanto as pessoas se dedicam para estudar. A gente vê quanto uma pessoa se dedica para estudar na abertura de uma empresa, como ganhar dinheiro, como investir melhor o seu dinheiro, enfim. Só que nas maiores questões da vida e as questões mais elevadas de como entender o ser humano, entender a criação de um filho, entender qual a essência do matrimônio, do casamento, as pessoas não se dedicam, as pessoas não querem saber, as pessoas vivem como se isso fosse secundário. E sobre o ser humano, sobre a natureza humana, é extremamente lindo e encantador entendermos a nossa essência. Então, o ser humano, ele é composto de corpo e alma. E o espírito, mas aonde entra o espírito e o que é o espírito, segundo a doutrina tomista? As corretas dimensões a qual o ser humano ele é dividido é entre o corpo, que é a matéria, que é a parte orgânica do ser humano, e a alma. O espírito é uma capacidade existente na alma. E a palavra correta para essa capacidade, para essa parte da alma, que a alma não é fracionada, ela é uma só. Ela tem várias potências. Este é o nome correto que a gente dá para as capacidades da nossa alma. Nas capacidades da nossa alma, 90% da nossa alma está diretamente relacionadas com a manutenção orgânica e biológica do corpo. Porque a palavra alma, a etimologia da palavra alma significa ânima, é aquilo que anima o ser. Tem a alma vegetativa, que é voltada para a nutrição do corpo, a parte que é relacionada com os vegetais, com as plantas, a parte sensitiva, que é relacionada com a parte mais animal, tanto dos animais em si, quanto nossa, que é a questão sensitiva, e a parte mais elevada do ser humano, que é a alma intelectiva. Para entendermos bem como a alma funciona, o funcionamento da alma, vejamos, a alma ela vai animar 90%, da alma, ela está voltada para animar, para dar vida à matéria. Então, para que eu possa ver, para ter essa potência, essa capacidade da visão, eu tenho que ter os meus órgãos sadios, que a minha alma anima os meus olhos. Por exemplo, se eu perco um olho, essa capacidade da minha alma, da visão de um olho, ela não é morta, ela não é excluída. Ela é simplesmente, ela é recolhida a seu estágio natural. Porque logo, se perdeu a matéria, aquela potência, aquela capacidade da alma, da visão daquele olho específico, ele é recolhido, ele é retraído. E segundo as palavras de Santo Tomás de Aquino, da mesma forma o cérebro. Para o cérebro, que é uma questão sutil, a imaginação, a memória se dá através dos neurônios do cérebro. E isso ganha vida, é animado pela potência da alma em agir no cérebro. Isso a gente vê de forma muito escancarada, de forma muito real, ao contemplarmos a morte de alguém. Quando nós olhamos no caixão, quando alguém está morto, você vê que ali é um corpo, é a matéria. Mas aquela pessoa, a pessoa qual tinha vida, movimento, não está ali mais. E ela vai ter todos os órgãos, tanto os olhos, o cérebro, o nariz, a boca, o pulmão, o coração, enfim, todos os órgãos, está tudo ali, só que não está animado pela alma. Falta a essência, que é aquilo que vai animar a parte corpórea. E como eu mencionei que a alma ela está voltada, vamos colocar da sua capacidade, quase aí 90% da sua capacidade voltada para essa função mais orgânica do ser humano, que é essa potência. Isso na filosofia a gente chama potência, essa capacidade de agir. E quando
essa capacidade ela é atualizada, ou seja, quando ela é utilizada, a gente chama isso de atualização em ato. Bom, então quando um ser humano morre, a parte da alma, a parte sensitiva, dos sentidos, dos órgãos, a parte vegetativa, que é da parte mais da nutrição, que envolve mais a nutrição, ela é retraída ao seu estágio natural. Não que ela deixe de existir, mas ela simplesmente ela é retraída, ela é recolhida. Porém, esses outros 10% que existe na alma, que é essa outra capacidade da alma, está diretamente relacionada com o mundo incorpóreo, ou seja, o corpo vai padecer e vai apodrecer. Porém, essa outra capacidade da nossa alma, que é a alma intelectiva, ou seja, que é aquela parte da alma onde age o nosso intelecto, a nossa vontade, nada mais é do que nós contemplarmos a essência do mundo, né? Ao olharmos o nosso filho, a gente não vê ali só a pele, o olho, o cabelo, só a parte material. A gente vê ali como uma pessoa viva e animada. Então, essa parte que é imaterial é onde nós chamamos de espírito. Então, a alma intelectiva, ou seja, o espírito, aquilo que anima o ser incorpóreo, né? Que é onde aloja o nosso intelecto, a nossa vontade, tem a sua capacidade, que é a sua interpretação, que é ver a essência do mundo, ver a essência das coisas, de forma abstrata, e é o que nós chamamos de universais, que é essa capacidade de inteligir, de contemplar a verdade além da matéria, ou seja, a metafísica, meta que vai além física do físico, que vai além da matéria. Então isso está alojado no nosso espírito, que é a parte, que é a capacidade da alma intelectiva. E para Aristóteles, os filósofos gregos chamavam essa parte da alma, que é o intelecto, que é essa capacidade de ver além da matéria, de nous, que é onde a gente pega a 5 vias de Santo Tomás de Aquino, ela é alojada ali. Por quê? Porque o homem vê e entende a criação de Deus através da criatura, através do mundo, através da beleza da natureza, através do cosmos, como essa unidade harmônica, enfim. E o mais interessante é que a filosofia grega se dá antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o nous, que é esse intelecto, que é essa parte da alma mais natural, ela ganha um aperfeiçoamento no batismo. Por isso a importância do sacramento. Porque através do batismo, o intelecto humano ele é aperfeiçoado, ele tem um upgrade. E o que acontece ali? No batismo é infundido em nossa alma, por Deus, as 3 virtudes teologais. A fé ela é infundida por Deus no nosso intelecto, e através da fé você não vai contemplar Deus como os gregos contemplavam de forma secundária, na criação, na criatura, na beleza. Você já consegue, através da oração, que é o que alimenta o espírito, você já consegue se relacionar de forma direta com Deus. A segunda virtude teologal que é infundida em nossa alma no batismo é a virtude da esperança. Ou seja, você anseia pelas coisas divinas, você anseia por se relacionar e buscar as coisas divinas. E por quê? Como eu disse, essa parte da alma que alimenta a nossa necessidade incorpórea, que não tem corpo. Então, diferente de um estômago que você come e você sacia, o que é incorpóreo não se sacia nunca. Então nós temos essa necessidade, essa ânsia dessa busca pelo infinito. E que no limite de tudo nada mais é do que Deus, se aproximar de Deus. Então temos a fé, a esperança e a caridade. A caridade é essa união direta com Deus, né? E que nos permite amar a Deus com as nossas limitações, mas com a ação da graça de Deus, o nosso amor ele é modificado, porque é Deus agindo em nós. Então a fé é infundida no nosso intelecto e a esperança, a virtude da esperança e da caridade é infundida na nossa vontade. E a vontade,
nada mais é do que esse apetite gerado pela fé que Deus infunde em nossa alma. Por exemplo, eu, ao me referir ao meu pai, ao Heron, quando eu falo Heron, quando eu chamo por ele pai, eu não me refiro à pele, à textura da pele dele, ao cabelo dele, ao membro, ao braço, aos olhos, à boca, ao nariz. Não, eu me refiro à pessoa Heron. Meu pai, ao morrer, ele no caixão, ali era o corpo dele, mas era um cadáver sem alma, que não era animado, que não tinha vida. E ali é muito nítido contemplarmos a existência da alma. E o que acontece nesse momento? A parte da alma, né, como eu mencionei, que esses 90% que está voltada para nutrir, para animar a parte biológica do ser humano, ela é retraída. Mas aqueles outros 10% que é voltado para a parte intelectiva, que não é corpórea, que está voltado para a nossa intelecção e para a nossa vontade. O corpo morreu, mas essa parte não morre. Essa parte, ela é eterna. E é ali que está alojado a essência do ser humano. E é essa parte da alma, não essa parte, né? Mas essa parte que está ainda ativa, que ela não perde a sua vida porque o corpo morreu, essa parte da alma que se comunica com Deus através da oração, através da amizade, através dessas virtudes teologais infundidas, que vai para Deus. E essa parte da alma que é o nosso intelecto, a nossa vontade, que vai estar no juízo, que vai ter o seu juízo particular com Deus.